Fala galera, hoje tivemos um anúncio de uma nova bicicleta da Specialized. Vinheta e a gente já fala. Então a Specialized lançou a Epic Divertida. Na verdade, mais divertido, né? Mountain bike é sempre divertido, independente de qualquer bike. Mas eles anunciaram a bicicleta que é a Epic Evo. Essa denominação Evo que a Specialized traz, geralmente é para bicicletas um pouco mais capazes para descer. Por exemplo, eles acabaram de anunciar agora há alguns meses a nova Stump Jumper. A Stump Jumper veio, a Stump Jumper ST, que seria a Short Travel, o Stump Jumper normal, aí você teve a Stump Jumper comum, que é a de 150mm, a Short Travel tem 120mm, e você teve a Stump Jumper Evo. A Evo, se eu não me engano, são 170mm de suspensão, com algumas características mais propícias para descida. E agora eles trouxeram essa novidade da Epic Evo. A Epic Evo é praticamente uma bike de trail. É uma bike um pouco mais capaz de descer do que uma bike de cross-country. Esse movimento tem acontecido. No Brasil ele ainda não está tão forte, mas o mercado do mountain bike no Brasil ainda não é um mercado mais maduro, digamos assim. Eu estava até conversando esses dias com, não lembro com quem, que ele citou esse fato de que os mercados mais recentes do ciclismo, eles têm essa pegada mais competitiva, que é o que você vê aqui no Brasil. Às vezes o cara nem compete, mas ele quer uma bike de 6 quilos, não sei o que, blá, 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 mais leve, não sei o que. Já alguns mercados um pouco mais desenvolvidos, a galera gosta de bikes mais divertidas. O cara passou um pouco dessa noia de competir e ele quer se divertir com a bike. Então eles compram bikes não super leves, e sim bicicletas no qual você vai aproveitar mais a pedalada, independente se você vai chegar na frente de alguém ou não. Mas bom, acho que isso está começando a acontecer aqui no Brasil, mais gente tem comprado bicicleta de trail, enduro e tal. Mas enfim, então voltando aqui a falar da bicicleta. Então, a Epic Evo vão ser apenas 2 modelos, nenhum desses, não vai ter modelo S-Works, nem modelo super caro e tal. Os 2 modelos são, digamos assim, intermediários. Você tem a versão Expert, que vai ser a versão de carbono. Para vocês terem uma ideia, a comparação de preço, não saiu o preço dela ainda em real. Por exemplo, uma Epic normal, a Epic top de linha, S-Works, ela custa cerca de $10 mil. Essa daqui, a mais top, que não seria a Expert, custa $5.800. Então ela é um pouco mais da metade do preço de uma Epic normal. E você tem a Epic Evo Comp, que ela é de alumínio e ela custa $3.200. A bike, só para fazer um resumo das especificações, a Expert Carbon vem com a Stepcash 34 da Fox, né, o modelo Performance, com 120mm de suspensão. E a versão Comp vem com a Reba RL da RockShox, mas também com 120mm de suspensão. As bikes, elas têm não só a suspensão de 120mm, que facilita um pouco, deixa ela um pouco mais amigável com as descidas, mas a geometria da bike também é um pouco mais feita para as descidas. O que é uma geometria mais feita para descida? Você tem algumas mudanças em algumas características da bike que fazem com que ela fique um pouco mais segura na hora de você descer. Então, por exemplo, isso não é geometria, mas o guidão tem 750mm ao invés de 720, que é o que está vindo agora na Epic, ou seja, 30mm a mais, né? 3 centímetros a mais. Então o guidão um pouco mais largo, dá um pouco mais de estabilidade, um pouco mais de alavanca ali para você manobrar a bicicleta. O stack da bicicleta, que é a diferença de altura entre a caixa de centro e a mesa, aqui, ou seja, você traça uma linha imaginária aqui, fazendo a diferença de altura, é um pouco maior, para você ter uma ideia. Por exemplo, o stack, que é essa altura, da Epic comum, do tamanho M, é 597mm. Dessa Epic Evo, são 605mm. Então são 8mm a mais de altura. Então a mesa é um pouquinho mais alta, você fica um pouco mais alto em relação... Você traz a frente da bike um pouco mais para cima, então na hora de você pegar uma descida mais inclinada, você tem um pouco mais de estabilidade.
O reach dela, que é a diferença entre a linha imaginária aqui do movimento central e a distância da mesa aqui, é um pouco mais curta, também deixa a frente da bicicleta um pouco mais perto de você, o que também melhora a descida. Na Epic normal você tem um reach de 433, ou seja, ele é um pouco mais longo, e nessa daqui 423, ou seja, 10 milímetros um pouco mais próximo de você. A angulação da caixa de direção, ou head tube, toda vez que eu falo esse negócio do head tube, que é head de cabeça, tube, que é esse tubo aqui, vem os punheteiros de plantão, head tube. Então, a caixa de direção, a angulação da caixa de direção é um pouco mais aberta. Também facilita, a caixa de direção mais aberta facilita principalmente na transposição de obstáculos, na hora de você passar por um rock garden, alguma coisa. Quanto mais aberta a caixa de direção, menos chance tem de você capotar por cima do guidão da bicicleta. Então, na Epic normal, são 69,5 graus, quase 70 graus, e dessa Evo são 68,5, ou seja, é 1 grau de diferença de angulação. Ela é um pouquinho, 1 grau mais aberto, e 1 grau é considerável, assim, é bastante coisa para a questão de angulação de caixa de direção. A angulação do seat tube, que é este tubo aqui onde fica o canote de selim, é um pouquinho mais para trás também. Isso também, tudo, lembrando assim, qual que é a ideia disso? Que a bike mais propícia para descer, ela tem que ser um pouco mais jogada para trás, para deixar o seu centro de gravidade um pouco mais para trás, naturalmente. Você na sua posição normal da bicicleta, a sua posição vai ficar um pouco mais para trás, sem você precisar mexer seu corpo, e aí isso melhora a estabilidade, principalmente a transposição de obstáculos, impactos em pedra e tal. Então ela tem uma angulação de 73,8 do seat tube, enquanto a Epic normal tem 74,75. Isso influencia no que? Por exemplo, a angulação de head tube, a angulação de seat tube, se ela for um pouco mais para frente, vai te facilitar no passo e na hora de subir. Ela um pouco mais jogada para trás vai te facilitar na descida, mas vai piorar um pouco na subida. Então essa é a troca aí. Ou você faz uma geometria para subir, uma geometria para descer. Essas são as diferenças. Então, ela é uma bike. Ela é a Epic, vem com o sistema Brain de 2.0, que é aquele sistema Brain que fica lá atrás. Mas ela é uma bike com uma geometria um pouco mais feita para descida e com um pouco mais de suspensão para você poder brincar ali. Então, como eu falei, é uma Epic um pouco mais divertida. Ela vai perder um pouquinho na hora de subir, porque eu imagino que ela seja um pouco mais pesada, por conta de mais suspensão. A distância entre eixos dela também é quase 10 milímetros maior, o que também deixa a bicicleta com mais estabilidade, o fato dela ser maior. Então a bike vai ser um pouco maior, um pouco mais pesada. Então você vai perder um pouquinho de subida, mas vai ganhar mais diversão na hora de descer e de brincar com a bicicleta. Então, interessante aí o novo lançamento. Esses são os aspectos técnicos dela. E é isso. Novidade aí pra vocês então, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Like no vídeo, se inscreve no canal, passadinha no Patreon, pra ver se vocês querem apoiar a gente aí. E é isso, beleza? Valeu, galera. Abraço pra vocês. Tchau.